Bom, esse é o segundo vídeo dessa primeira sessão de vídeos, onde a gente está introduzindo os conceitos básicos, né, iniciais do curso de VGA. Vamos para a proposição 1, que ela é bastante importante do ponto de vista prático, onde a gente vai usar bastante ela nas operações entre vetores, né, soma de vetores e assim por diante. Ela diz o seguinte: dados um ponto A e um vetor U, então olha só, eu vou desenhar aqui para ficar mais claro, porque a interpretação geométrica dessa proposição é importante. Então, dados um ponto A e um vetor U, certo? Vou considerar assim. Então, eu tenho um ponto A e um vetor U. O que ele afirma é que existe um único ponto B, tal que o vetor U tem por representante o segmento AB, ou seja, U é igual a AB, certo? Importante que quando eu faço essa notação aqui, significa que eu estou fixando uma direção, sentido e um comprimento, mas esse vetor tem infinitos representantes, ou seja, isso significa que ele pode deslocar. Desde que mantidos direção, sentido e comprimento, esse vetor ele pode deslocar em qualquer direção que eu quiser, desde que mantidas as três grandezas vetoriais. Então, o que acontece nessa proposição é o seguinte: o ponto B ele nada mais é do que o ponto obtido quando eu desloco esse vetor U de modo que sua origem coincida com A. Ou seja, eu vou deslocar esse U aqui, por conveniência, eu posso deslocar esse vetor U em qualquer direção, certo? Porém, por conveniência, eu vou deslocar ele de modo que sua origem coincida com o ponto A. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Deslocando o vetor U de modo que sua origem coincida com A, eu vou ter uma extremidade bem definida aqui, certo? E essa extremidade é exatamente o ponto B em questão. Logo, o vetor U tem por representante o segmento AB, certo? Essa ideia dessa proposição ela vai ser bastante utilizada no curso, porque eu posso deslocar um vetor da maneira que eu bem entender. Porém, muitas vezes eu vou deslocar ele de maneira conveniente, de acordo com o meu contexto, de acordo com o que eu preciso, certo? Bom, essa é a proposição. Eu não vou, para efeitos de demonstração, eu não vou fazer demonstração dessa proposição, né? Proposições e teoremas, eles têm demonstração lógica, matemática. Uma ou outra eu vou fazer, mas algumas não é necessário. Principalmente, né, no caso, para os cursos de engenharia, né? Num curso de matemática seria interessante fazer demonstração. Bom, essa é a proposição 1. Agora a gente pode fechar com algumas definições, né? E propriedades que a gente vai continuar usando no curso todo também. Olha só. A partir daí, eu posso definir o conceito, né, que é dado por essa definição aqui, o conceito de vetor oposto, certo? Então, dado um vetor U, que tem por representante AB, o vetor oposto de U, né, que a gente intuitivamente já sabe que é esse vetor invertendo o sentido, ele é denotado por oposto de U, ou seja, menos U, certo? E vai ser o vetor que tem como representante BA. O que diz essa definição é o seguinte, que se o vetor U tem por representante AB, então o oposto de U vai ter por representante BA. Qual é a diferença entre o vetor U e o seu oposto? Direção e sentido são mantidos, certo? Porém, direção e comprimento são mantidos, porém o sentido se inverte, né? E é somente o sentido que se inverte quando você trabalha com vetor oposto, certo? Como se lê essa notação? Então, vetor U é AB, o oposto de U vai ser BA. Esse menos U a gente pode ler assim, facilita a nossa vida, oposto de U, certo? Então, o oposto de U vai ser BA, quando U é AB, certo? E aí eu posso reescrever essa definição de uma forma que eu vou usar bastante, ou seja, o vetor BA nada mais é do que o vetor oposto de AB, certo? Ou seja, quando eu inverto o sentido, troca o sinal. E aí eu tenho essa igualdade, certo? Então, o vetor BA é o oposto de AB, certo? Então, eu sempre vou jogar com essa invertida, né, de extremidades, quando eu trabalho com o oposto. Então, essa jogadinha algébrica aqui, a gente sempre pode fazer ela. Por exemplo, CD vai ser quem? Vai ser o oposto de DC, e assim por diante, certo? CD, naturalmente, é o oposto de DC. Então, a gente pode ler dessa fórmula para não se confundir, que é uma coisa bastante simples, porém que às vezes gera confusão, certo? Bom, essa é a definição de oposto. E aí agora vamos para a definição de norma, né, de vetor, e aí a gente consegue fechar com as propriedades
de norma, certo? Então, bora lá. Definição, seja U um vetor qualquer. O que seria a norma de um vetor? Chamamos de norma de U, desse vetor dado, chamamos de norma de U, ao comprimento de qualquer um de seus representantes, certo? Ou seja, a norma ela é uma das grandezas vetoriais, né? Porque o que define vetor é a direção, sentido e comprimento. Em particular, o comprimento desse vetor é a norma, certo? E aí a norma desse vetor, o comprimento sempre, por definição, ele é um número, certo? É associado a um número. Aí você pode falar, mas assim, eu tenho um vetor, né? U. Suponha que seu representante é AB, certo? Como que eu associo um número? Né? Se eu estou falando que o comprimento é um número, como eu associo um número a esse comprimento? A palavra comprimento sempre está associada a um número desde que fixada uma unidade de medida. Por exemplo, se eu fixo a unidade de medida como sendo esse comprimento, aqui eu tenho uma unidade de medida. E aí aqui eu tenho mais uma. Então esse vetor ele tem comprimento 2. Ou seja, a partir do momento que eu fixo uma unidade de medida, eu já posso falar que o comprimento é um número, certo? E a norma desse vetor, por seu comprimento, é um número associado a esse vetor, certo? Aí você pode falar, mas qual unidade de medida a gente vai usar? Fica implícito, a gente fixa uma unidade de medida e trabalha sempre com ela. Ela pode ser centímetro, metro, o que você bem entender. O importante é que ela esteja fixa, certo? E a norma desse vetor a gente denota, né, dessa forma. Então aqui eu tenho o vetor U, aqui eu tenho a norma do vetor U. Esse cara é um vetor, direção, sentido e comprimento, e isso aqui é um número, que é o número associado ao comprimento desse vetor, certo? Que é a sua norma, certo? Beleza? Então, importante é que a norma é sempre um número real, né? Bom, e aí, a partir do momento que a gente define norma e denota dessa forma, a gente pode falar de vetor unitário. Olha só. Dizemos que um vetor U é unitário quando, naturalmente, essa palavra sugere, quando sua norma tiver uma unidade de medida, comprimento 1. Então, o vetor unitário é um vetor importante, porque algebricamente, às vezes, é conveniente trabalhar com ele. A gente pode normalizar vetor, a gente vai falar sobre isso. E quando ele tiver norma 1, a gente chama que ele é unitário, porque é um vetor que, em particular, tem uma facilidade, né, de trabalhar algebricamente. Bom, a partir do momento que a gente tem definido norma, a gente pode falar das suas propriedades. As propriedades de uma norma são fatos algébricos, né, com interpretações geométricas, muitas vezes, que sempre ocorrem. Ou seja, dado um vetor U, a norma de U é um número, certo? A gente tem propriedades sobre esse número. Primeira coisa que eu vou falar, norma de U, aqui eu tenho um vetor qualquer, certo? O que eu posso falar sobre o sinal desse número? Como a norma de um vetor é um número, eu posso dizer se esse número é positivo, é negativo, é igual a zero. O que eu posso falar com respeito ao sinal desse número? Bom, norma diz respeito a comprimento, né? Existe comprimento negativo? Não, não é possível, né? No máximo, o que eu posso ter, o mínimo que eu posso ter é que esse comprimento seja nulo, né? Que seria o caso de um ponto, né? Do segmento orientado nulo. Então, a norma de um vetor vai ser um número não negativo, ou seja, maior ou igual a zero, certo? Nunca negativo, porque diz respeito a comprimento e não existe comprimento negativo, né? Ele é zero ou maior que zero, né? Então, isso vai sempre ocorrer. A norma de um vetor é sempre igual a zero. Agora, vamos olhar no item B para a igualdade. A norma de um vetor é sempre maior ou igual a zero. E quando ela vai ser igual a zero? Exatamente igual a zero. Norma de U vai ser igual a zero. Se e somente se, o quê? Bom, naturalmente, o comprimento... Essa afirmação diz o seguinte: o comprimento de um vetor é nulo quando? Somente quando ele for o vetor nulo. Porque se eu tiver um vetor não nulo, o comprimento vai ser maior que zero. E se o comprimento de um vetor é maior que zero, necessariamente ele é não nulo. Ou seja, norma de um vetor vai ser igual a zero, se e somente se ele for o vetor nulo. O que é muito importante nessa igualdade aqui é a natureza dos elementos nas igualdades em questão. Porque olha só,
Aqui eu tenho que esse número é igual a zero, e aqui eu tenho que esse vetor é nulo, flechinha. Isso aqui é uma igualdade de vetores, isso aqui é uma igualdade de números reais. E aí essa proposição diz que o comprimento de um vetor é zero, se e somente se ele for o vetor nulo. Ou seja, o vetor nulo é o único vetor cujo comprimento é zero. Qualquer vetor não nulo tem comprimento positivo, maior que zero, certo? Se e somente se significa, né, esse símbolo, significa que isso implica isso, e analogamente isso implica isso. Vale a ida e a volta do ponto de vista lógico. Bom, e por último, vamos falar do comprimento do oposto de um vetor. O oposto está aqui, né? Eu inverti o sentido, né? Quando eu trabalho com o oposto. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Norma do oposto de U. Qual é a relação da norma do oposto de U com a norma do próprio vetor U? É igual, né? Por quê? Quando eu pego o oposto de um vetor, eu estou invertendo o sentido. Porém, direção e comprimento se mantém. Comprimento, no caso, é a norma. Ou seja, se eu estou invertendo só o sentido, o comprimento se mantém. Então, vai acontecer isso aqui, certo? Essas são as 3 propriedades básicas de norma, né? A norma é sempre não negativo, maior ou igual a zero. O caso igual a zero vai ocorrer somente quando o vetor for nulo. E a norma do oposto é sempre igual à norma do próprio vetor, certo? Ou seja, inverter o sentido não vai influenciar em nada no comprimento. Com isso, a gente fecha as 3 propriedades, né, de norma e a gente fecha essa parte inicial, né? De modo que na próxima sessão de vídeos a gente já vai começar as operações a partir da adição de vetores. E é isso aí. Até a próxima.